Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxas voltando a subir nos tesouros pré-fixados. É isso mesmo. Será que elas passam de 12% novamente? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A sua análise semanal, tanto das taxas, as rentabilidades, quanto dos preços dos títulos Tesouro Pré-Fixado. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o vídeo já começou. Você olha já aqui, nas taxas do Tesouro Pré-Fixado 2025, o movimento que nós tivemos ao longo dessa semana. A semana começa no dia 10, com as taxas caindo de 11,58 para 11,54. Mas depois elas subiram e chegaram a 11,78. Repara aí que essas taxas voltaram a subir em 4 dos 5 dias da semana para esse título. E se formos olhar aí para um prazo maior de 90 dias, você já repara aí que existe um movimento aí, uma resistência ao longo desse período, por volta de 11,75, 11,80, e nós vamos falar um pouco melhor sobre esses valores aqui agora. Começando a trazer as taxas diárias do título mais curto, o pré-fixado 2025. Olha aí no gráfico como as taxas ficaram boa parte do mês girando em torno de 11,60. A marcação no gráfico está à sua esquerda, 11,60, bem aqui no seu canto esquerdo. Você verifica que ela ficou abaixo no início, na primeira semana. Já nessa segunda semana foi o inverso, taxas predominantemente acima desse valor, sendo que na última sexta-feira, dia 14 de outubro, foi a taxa mais alta dessa primeira quinzena do mês de outubro, 11,72. Então veja que a semana começou a 11,48 e já está em 11,72. As taxas estão aí, eu diria, levemente ascendentes. 11,72 é uma taxa boa ou uma taxa ruim, considerando o histórico das taxas médias mensais. Olha aí as taxas desde o mês de março. Você verifica aí que se considerarmos aí os meses de setembro, que está à sua direita, 11,85, agosto, 12,12 e também julho e outros diversos meses, você vai verificar que essa taxa está bem ruim. 11,72 está muito, mas muito longe de ser uma taxa boa no pré-fixado ao longo de 2022. Essa taxa só está sendo melhor mesmo do que a taxa média de outubro, que é 11,57. E isso vai ficar mais claro para você aí quando nós olhamos aí a nossa avaliação de taxa. O melhor quartil, ou seja, o intervalo das 25% melhores taxas em 2022, vai entre 12,50 e 13,51. Arredondando, entre 12,5 e 13,5. Fica mais fácil para você gravar. E essa taxa está em 11,72. Está entre as 33% piores taxas em 2022. Então veja, ela está muito mais para mudar para a cor vermelha e ficar no pior quartil do que efetivamente, no curtíssimo prazo, mudar para o melhor quartil. Agora, se abrimos um aspecto um pouco maior e olhamos essas taxas desde o ano de 2020, está aqui anotado para você, está entre as 23 melhores desde o ano de 2020. Então veja, aumentou o prazo, você vai ver que as taxas estão muito boas. Reduziu os prazos somente para 2022, você já verifica que as taxas estão ruins. Então está aí o intervalo para você se situar. E a respeito do preço, o preço está na cor vermelha, no centro do seu vídeo. 783 está entre os 3% preços mais caros desse título. Veja aí no alto como está caro esse título. No seu canto esquerdo, no seu canto direito do seu vídeo, na cor vermelha, você tem os preços desse título. E aí, esse retângulo verde, o melhor quartil. Veja como ele está muito longe de boas oportunidades de compra para você que deseja marcação a mercado. E para piorar, é um título que tem um vencimento muito curto. Então a tendência, vou repetir, tendência é que ele não esteja aí num bom momento para marcação a mercado. Para você que quer comprar e vender o título antes do vencimento, pode não ser uma boa oportunidade, porque ele está muito caro. O preço está muito caro em relação ao histórico que nós temos de 2022. Então tá aí, pré-fixado 2025 para você compreender um pouco mais.
E se você já está gostando, dá aí aquele super like, porque agora é a hora de mostrar para você para onde vão as taxas baseadas aqui nos juros futuros, que eu trago toda semana quando eu falo dos pré-fixados para você. Juros futuros é a projeção do mercado em relação a como vão estar as taxas de juros para 2025. E aqui elas são o principal parâmetro para definição pelo Tesouro Direto das taxas futuras, então, para esses títulos. Repara aí, há mais ou menos umas 6 semanas atrás, eu tracei essa linha oval aqui na cor verde e disse para vocês, se a linha então for para cima do 12,5, ou seja, se ela romper então a resistência em 12,5, a tendência de alta continua. Por outro lado, se ela romper para baixo de 11,5, vai significar então uma queda abaixo do suporte. E aí a tendência de baixa voltou. E o que nós tivemos nessa semana? Mais uma tentativa de romper aí o suporte. Veja aqui no canto aqui direito do seu vídeo que ela chega a tocar em um dos períodos no semanal essa taxa de 11,50. Mas depois se recuperou ao longo da semana. Se eu colocar aqui no diário, vai ficar um pouco mais fácil para você compreender. Veja aqui que ela chega a tocar na segunda-feira, mas depois, ao longo dos demais dias, foi se recuperando. Ou seja, resumindo para você, as taxas ainda não indicam para que lado vão. Se vão voltar a semana de alta, subindo dos 12,25, ou se podem retomar aí esse intervalo para queda. Então mantenha-se atento, entre 11,5 e 12,25 no semanal. É sempre na taxa que fecha a última sexta-feira, o conjunto de dados da semana. Por enquanto, mesmo olhando aí as médias, nós verificamos que elas estão juntando, mas ainda não temos uma definição em termos de taxa semanal muito clara. Então, vamos aguardar mais um período, porque os gráficos não estão indicando para onde vão. Vamos lá. Continuando agora, vamos falar do pré-fixado 2029. Um título mais longo, e eu diria, o mais longo título pré-fixado, caso você esteja aí interessado nesse tipo de título. Só que antes, eu quero te dizer que eu tenho uma playlist aqui que fala sobre marcação a mercado. Se você não sabe direito o que é marcação a mercado e como você ganhar dinheiro comprando e até vendendo aí os títulos antes do prazo de vencimento, ela está aqui no alto para você acompanhar. Vamos lá, pré-fixado 2029. O que nós temos aqui? As taxas diárias ficaram variando aí, em torno aí de 11,5 e 11,70. Veja claramente que em nenhum momento elas ficaram abaixo de 11,5, até chegaram a 11,51. Só que veja que na última sexta-feira chegou a 11,72. Foi a maior taxa, então, ao longo dessa primeira semana de outubro para o pré-fixado 2029. 11,72%. Quando nós olhamos aí o histórico de taxas, você também verifica que essa taxa, comparando as taxas médias mensais, está muito ruim. 11,72 não é melhor do que nenhuma taxa média mensal fechada. Só é melhor que a taxa média do mês de outubro, que, diga-se de passagem, só passou a primeira quinzena. Continuando aqui, olhando aqui na questão dos dados que nós verificamos em termos de quartil, a situação é um pouco pior. Veja que o melhor quartil vai entre 12,61 e 13,59. 12,61 e 13,59. E a taxa da última sexta-feira, 11,81. 11,81 entrou no pior quartil. Está aí agora, nesse momento, nessa semana, nas 24% piores taxas. E você já sabe, quando entra nas 25% piores taxas, já fica da cor vermelha. Então você já está vendo aí que tanto o mês de setembro quanto o mês de outubro, está aqui no seu canto esquerdo, estão com as taxas vermelhas. Muito bem, falando do preço então, uma vez que as taxas estão ruins, em termos de comparativo com o histórico das taxas de fevereiro a outubro de 2022. Olhando agora o preço está no centro do seu vídeo, também da cor vermelha. 8% dos preços mais caros em 2022. Novamente, é um preço que não é uma oportunidade interessante para fazer marcação a mercado. Eu não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que a maior probabilidade agora, ela já passou. Era quando o preço na cor vermelha está aí, ó, dentro desse retângulo que você tem aí da cor verde. E ele ficou aí um bom período de tempo, principalmente aí o mês de agosto inteirinho.
eram oportunidades para você que queria comprar aí um título abaixo de R$ 450. Agora, ele já está em R$ 500. Então veja que já saiu e já saiu muito aí do melhor quartil. Também não está uma oportunidade interessante. Para finalizar, vamos falar do pré-fixado 2033, aquele título que é o mais longo, mas neste caso ele te paga juros semestrais. Estão aí as taxas também com a mesma tendência leve de alta dos demais títulos. Veja que as taxas ficaram girando entre 11,70 e 11,90. Só em um dia ficou abaixo de 11,70, que foi aqui no dia 14/10 à sua esquerda, e só um dia rompeu acima de 11,90, 11,94. Veja aí a taxa podendo voltar a 12%. Foi a taxa de abertura da última sexta-feira, 11,94. Comparando com as taxas médias mensais, nós já verificamos que essa taxa também está ruim ao longo de 2022. Por quê? Porque ela não ganha praticamente de nenhuma taxa, excetuando agora do mês de outubro e essa segunda taxa que nós temos aqui de 11,92 que foi de abril. Ou seja, você já verifica aí o mar vermelho. Olha aí, o mês de outubro, tanto em taxa quanto em preço, vermelho desde que começou o mês. Traduzindo para você, em termos de taxa, esse título foi lançado em fevereiro de 2022. Então, em termos de taxa, 11,94 está entre as 24% piores taxas. Comparando, então, desde o seu lançamento, o melhor momento já passou. Agora, qual é o intervalo de tempo do melhor quartil? O intervalo de valores, perdão, está entre 12,76 e 13,70. Anota aí, 12,76 e 13,70. Esse é o melhor intervalo, então, de taxas para você que quer comprar e levar até o vencimento. E em termos de preço? Em termos de preço, o melhor quartil vai entre 811 e 886. Esse é o melhor intervalo. Nesse momento, o título está em 921. Está entre os 18% piores preços. Veja aí o gráfico, então, como que ele ficou muito tempo, desde o final do mês de junho, ao longo aí do melhor quartil. E lá para o dia 5 de agosto, ele sai desse retângulo aí do melhor quartil. E agora já está bem distante. Ou seja, a sua chance também de marcação a mercado para o pré-fixado 2033 já mudou. Para finalizar para você, você já verificou aqui que todos esses títulos, nenhum deles está bom, está no melhor quartil para marcação a mercado. Ou seja, para você que quer comprar e vender esse título antes então do seu vencimento. Em termos de taxa, somente o pré-fixado 2025 não está ainda no melhor quartil. Então veja que a análise é essa. Só que tem um detalhe, as taxas começaram a subir de maneira interessante, principalmente nessa última semana. Por quê? Porque o estresse, a preocupação com a economia mundial aumentou, principalmente lá nos Estados Unidos, com a reafirmação de membros do Banco Central americano que as taxas de juros vão continuar subindo. E eu venho falando para você semana após semana, em nada melhorou de forma estrutural na economia internacional. Por isso, mantenha os olhos abertos e os ouvidos também, porque o melhor ainda está por vir. Eu desejo a todos um excelente domingo, que vocês possam aproveitar na presença de Deus e com a sua família. Um abraço e até o próximo vídeo.